Vamos mergulhar num sentimento que, no fundo, todo mundo conhece, mesmo que não use sempre esse nome: a busca por validação. Afinal, de onde ela vem e para onde ela pode nos levar. Olha, tudo começa com essa ideia aqui. Existe um movimento bem silencioso que acompanha a gente em muitas experiências. Aquele desejo de ser reconhecido. É uma vontade profunda, sabe? Não só de ser visto, mas de ser confirmado. É quase como se a nossa experiência interna precisasse de um eco do lado de fora. Alguém que dissesse, sim, isso aí que se sente, isso que se é, faz sentido. Mas afinal, o que significa essa tal busca por confirmação? Vamos tentar entender isso um pouco melhor. É muito importante a gente entender que validação é algo que vai bem além de um simples elogio. Pensa nela como se fosse uma espécie de bússola social, uma ferramenta que usamos para nos orientar, para saber se estamos no caminho certo, em sintonia com o mundo à nossa volta. E isso aparece no nosso dia a dia de formas muito sutis. Por exemplo, quando alguém compartilha uma ideia e fica ali, de olho nas reações, procurando um sinal de segurança. Ou quando se toma uma decisão importante, mas a tranquilidade de verdade só chega depois que outra pessoa aprova. E claro, o exemplo mais clássico de todos hoje em dia, publicar alguma coisa online e ficar voltando para checar como foi recebido. É um movimento quase automático. Essa necessidade toda, ela tem raízes bem profundas. Desde que a gente nasce, a percepção de quem somos é construída em relação aos outros. Sabe, um olhar de aprovação dos pais, um gesto de reconhecimento de um amigo, tudo isso vai aos poucos moldando a nossa base de identidade. E é exatamente isso que nos leva a um conceito fundamental da psicologia, a tal da persona que a gente constrói para navegar nesse mundo social. Quem descreveu isso de um jeito brilhante foi o psicólogo Carl Jung. Ele observou que todos nós desenvolvemos o que ele chamou de persona, que nada mais é do que uma estrutura que organiza o jeito como a gente se apresenta para o mundo. Ou seja, em outras palavras, a persona é a nossa identidade social. É tipo uma máscara que vai sendo moldada e refinada com base nas respostas que a gente recebe das pessoas ao nosso redor ao longo da vida inteira. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente como isso funciona na prática. Aquelas partes da gente que o mundo aceita, que recebem um feedback positivo, a gente tende a reforçar, a mostrar mais. Agora, aquelas partes que não são tão bem recebidas, essas muitas vezes são ajustadas, diminuídas ou até escondidas. É um processo constante de calibragem social. O perigo, a grande virada de chave, acontece bem aqui. Com o tempo, de tanto repetir esse processo, aquele critério que era externo, a validação dos outros, começa a virar um critério interno. A gente passa a se julgar com base naquilo que a gente acha que os outros vão aprovar. Isso nos leva a diretas consequências, né? Ao preço que se paga por essa dependência toda da aprovação que vem de fora. Bom, quando a validação externa vira a referência principal, a relação com a própria experiência interna começa a enfraquecer. A pessoa passa, então, a consultar o mundo Antes de consultar a si mesma. E esse aqui é um ponto de virada super crítico. A voz de dentro vai ficando mais baixa, enquanto a voz do mundo lá fora fica cada vez mais alta. E qual a consequência direta disso? Uma sensação de insegurança constante. Pensa bem, se o nosso valor depende de algo que está fora da gente, a gente nunca está no controle de verdade. E por que essa insegurança é quase inevitável? Porque o mundo externo, por natureza, é instável. As opiniões das pessoas mudam, as expectativas da sociedade variam de um lugar para o outro, e o que é supervalorizado hoje pode não ser amanhã. Apoiar a nossa identidade em algo tão movediço assim é como construir uma casa na areia. Então, como é que se sai desse ciclo? Pois é, a resposta parece estar em encontrar e calibrar uma bússola que seja nossa, uma bússola interna. E a coisa mais importante para entender aqui é que essa mudança não é um evento drástico. Ninguém simplesmente vira uma chave e, de repente, se torna imune à opinião alheia. Não, é um processo gradual, que começa em pequenos momentos do dia a dia. E como isso se constrói? Começa com gestos que podem parecer pequenos, mas que são muito poderosos. Primeiro, sustentar uma escolha pessoal, mesmo que ninguém aplauda na mesma hora. Segundo, expressar uma opinião autêntica, sem ficar tentando ajustar para agradar todo mundo. E terceiro, que talvez seja o mais crucial, aprender a reconhecer internamente o valor de uma conquista, o valor de uma experiência, antes mesmo que alguém de fora venha dizer que valeu a pena. O objetivo aqui, veja bem, não é o isolamento. As relações, o reconhecimento, tudo isso continua sendo importante. A grande virada está no equilíbrio.
A validação externa deixa de ser uma necessidade vital e passa a ser um complemento. Algo que é bom de ter, claro, mas que não é essencial para a nossa estabilidade. E isso nos traz a uma definição muito bonita de maturidade. Talvez amadurecer seja exatamente isso. Desenvolver uma referência interna que seja forte, estável, de um jeito que o olhar do outro, embora sempre bem-vindo, não seja a única fonte de confirmação sobre quem a gente é. E aí a gente chega na realização mais profunda e libertadora dessa jornada toda. A consciência de que nem tudo que é verdadeiro dentro de nós, as nossas emoções, intuições, nossas verdades, precisa ser validado por outra pessoa para simplesmente existir. Já é real. E para fechar, fica aqui essa reflexão. O quanto daquilo que uma pessoa vive, sente e escolhe, ela consegue reconhecer como válido por si só, mesmo quando não tem absolutamente ninguém do lado de fora confirmando isso. A resposta para essa pergunta pode ser, quem sabe, o começo de uma grande jornada interna.